Bem-vindo a mais um Hoje à Noite, pessoal. Hoje estou aqui com o senhor Juan de la Pasión. Muito prazer. Prazer meu. Muito prazer. Obrigado por aceitar esse convite para esse bate-papo, né? É um prazer para mim. Beleza. E então, o senhor veio da Espanha, da parte da região da Catalunha, né? De Barcelona. Uhum. O senhor veio a princípio sozinho a trabalho? Eu vim contratado pelo governo, na época de Juscelino Kubitschek. Quando montaram as indústrias de São Paulo, montaram a indústria de montabolas e estão a superar. E os técnicos. Isso aí, qual década que era? Só lembro mais ou menos a década? 1960, né? Não, 60. 1960. Então, a princípio o senhor veio sozinho, né? Sim. Depois que veio a família do senhor, né? O governo pagou passagem para mim. Aí, no caso, o senhor começou trabalhando na Ford, correto? Na Ford. E a Cinca do Brasil. E como é que foi a sensação quando o senhor chegou aqui ao Brasil? A princípio era Já conhecia a cultura? Já sabia? Nada, não? Nem uma palavra. É mesmo? Chegou em São Paulo, né? São Paulo? São Paulo, sim. São Paulo. E... Estou em São Paulo 2 anos. 2 anos lá. 2 anos em São Paulo. E no começo o senhor já era envolvido com o futebol? Que todo mundo já sabe, né? Na Espanha pitei 4 anos. Quanto? 4 anos pitei na Espanha. O primeiro jogo que o senhor apitou lá, o senhor lembra mais ou menos como é que foi lá? Na Espanha? Sou time da terceira divisão. Terceira divisão. Sei não conheço o nome dele. E como é que surgiu o futebol na vida do senhor? Esse interesse por apitar jogos? Como é que surgiu a primeira oportunidade? Eu joguei futebol amador. Sempre gostei de apitar. Qual posição você jogava? Beck. Ou Fontana. E aí, como é que foi? Pois, eu gostava de futebol, tenho um amigo que era juiz e me convidou para ir junto com ele, fazer curso. Fiz um curso que dura 6 meses, depois entrei fiz um catalana e depois me sobressaí um pouco e passei a fazer espanhola. Mas no começo o senhor fez, antes de fazer o curso, né, de juiz, sim, o senhor viu que não dava certo como profissional, chegou nem a cogitar essa ideia de se tornar jogador profissional? Lá começa a ter amador. Tenho apitado certos jogos e consegui pontuação boa. Sim. Depois é convidado aos quadros nacional, como aqui a CBD, digamos. E o senhor dividia entre a arbitragem e o trabalho? Como é que é? Obrigado. Você não pode ser juiz profissional se não tem outra profissão. Isso eu não sabia. Futebol é amador. Então é obrigado, tinha de ter uma outra opção. Aqui também. Aqui também, né? Também, aqui no Brasil também é, né? Quando cheguei, tive que provar que tinha a profissão e pitei em São Paulo. Qual que foi o primeiro jogo que o senhor pitou em São Paulo? Aliás, como que surgiu o convite? Como descobriram que um profissional... O senhor é desenhista, não é isso? Projetista? Qual que era a profissão do senhor? Controlador. Controlador de? Controle de qualidade. Controle de qualidade, o senhor trabalhava na Ford. Exato. Então, como que foi chegar como controlador de qualidade e ser convidado a apitar jogo? Porque aqui aqui no Brasil morava um juiz muito antigo e ele me convidou a fazer um paulista para lá. Lá me apresentaram e me convidaram, falaram, não vou dar categoria nenhuma, se apita de acordo com a sua qualidade, se vai ascendendo. Sim, então foi um convite assim meio que informal, então. Exatamente. E foi evoluindo, pessoal? E apitei jogo do Corinthians, apitei jogo do Santos. Profissional? Sim. O Santos Pelé? Santos, eu apelei. Eu fui, o primeiro jogo do Santos foi no Berlândia. Você chegou então a apitar o jogo com o Pelé em campo, então? Sim. Que legal. Pelé, Pepe, Gismar, o goleiro. E como é que foi o jogo? Foi uma pitagem tranquila? O Berlândia foi 1-0 para o Santos. 1-0 gol do Pelé. Gol do Pelé? Depois pitei Flamengo e Cruzeiro a Maracanã. E Pelé merece o título de rei, na opinião do senhor? Era o homem mesmo? Sim. É um cracone. Porque quem comenta que viu o Pelé jogando, fala que ele é simplesmente espetacular, né? Assim, tinha um jogador que eu gostava mais que ele, espanhol, que é argentino, Alfredo Stéfano. Para mim era mais jogador. Era mais que Pelé na época, você acha? Pelé era mais realista, mais a gol.
E o outro era mais motor. Criava jogos e fazia. Então, ainda, esse jogador, qual, argentino, você falou? É, Alfredo Stefano. Alfredo A apelido dele, Saita Rubia. Isso eu acho que ele era melhor que Maradona ainda? A jogo futebol diferente. Ah, sim. Porque Mas o estilo que o senhor gostava de ver em campo Stefano. era do... Chegou a ver? Chegou a presenciar algum jogo? Sim. Chegou a presenciar algum jogo? Eu fui bandeira um jogo. É mesmo? Ela teve Bilbao e Madrid, e fui bandeira. Ah. E com o seu penalti, me xingou. Por quê? O que aconteceu? Deu um pedimento e falou que não era, e me xingou. Lá gringo. E isso é interessante, como que é apitar o jogo de um jogador que o senhor é fã? Como que é isso? É a mesma coisa que... Não tem aquela coisa, peraí, fez uma falta, eu vou... Não. Não tem isso não, né? Nem ligo para isto. Não tem não, sentimento, meio essa questão. Então quando entra em campo, meio que esquece do sentimento, todo mundo. Daqui, da do equipe, apreço de tudo. Ah. Você esquece de tudo aquela hora. Só preocupa-se se sair bem. Na mesma ilusão é sair bem. E é mais que eu estrangeiro aqui. Então eu queria sair bem, sobressair dos outros. Foi bom você falar dessa questão estrangeira. Como é que foi o contato com a língua? Que o português, apesar que o português não está tão longe assim, né? Não, é muito parecido, né? É muito parecido, né? A pronúncia que é diferente. Muitas palavras são parecidas. Mas teve uma preparação quando o senhor veio Não, da Europa? Teve não? Nada. Ver cara e coragem mesmo, né? Se entendia bem, se não entendia também. Ah. Ia fazer o quê? E na hora de comunicar com os jogadores? Eu lá Tranquilo, né? Geralmente eu falava muito pouco. Eu invertia muito pouco. É bom que tem isso, né? Que como é autoridade em campo, não tem muito o que conversar. Quem conversa é o cartão, né? Eu não gosto de conversar. Ah. Na época não havia cartão, na época que eu apitava aqui não havia cartão, não. Ah, não tinha cartão, não? Não. Aí como é que era então os sinais? Era verbal, mais ou menos, né? É mesmo? Por exemplo, se precisasse dar um cartão amarelo, alguma atenção? Advertias de palavra. Como é que era? Advertência de palavra. Mas falava cartão amarelo não, né? Não. Está advertido, pode ser expulso. Ah, sim. Poderia... Advertência. Pode ser, não pode ser expulso. Advertência. E desse início do senhor aqui, nós estamos ainda no início ainda, no Brasil, esses primeiros jogos, qual que foi aquele jogo marcante, no sentido que o senhor falou assim, não, que jogão, se eu lembro? Mas o mais importante aqui em São Paulo era Ponte Preta e São Bento de Sorocaba. Ponte Preta de Campinas. Ponte Preta, desculpa, eu não entendi o outro do time. São Bento de Sorocaba. São Bento de Sorocaba, entendi. E era o time que ganhava e subiu a primeira divisão. E foi pau quebrado, não foi assim? Difícil, foi... Por exemplo, o São Paulista queria que a Ponte Preta ganhasse. E por exemplo, o senhor era o árbitro principal, né? Nesse jogo o senhor era o árbitro principal. Sim. Não houve acordo ou escolha. Então, se eu indico o seu, se eu indico o meu, e o sorteio é quem sai. E havia dois juízes da FIFA, Romualdo Herpe Filho, que foi campeão da FIFA, e até o Terence de Abreu, são dois famosos de São Paulo. Sortear saí eu. Sim. Para sortear. Ainda era sorteio, era também, né? Sorteio, que hoje também é sorteio, não, né? Não sorteio nada. Tudo é fingido para imprensa saber. Não houve nada disso. Não. Aí, então, esse jogo foi, o senhor sentiu, então, que foi um dos mais importantes. Porque ele tinha que ganhar a sua primeira divisão. Mas você está falando pela responsabilidade do apito, né? Exatamente, e do jogo também. Teve alguma briga, não, né? Teve briga? Quase. O jogo estava 1-0 e quando faltava 5 para terminar, eu tinha um pênalti contra o Ponte Preta em casa deles. Nossa, olha os pênaltis aí, vamos chegar no pênalti. E o Cássio estou fora precisamente. Então foi. Quando acontece é bom, né? Quando acontece dá um. Eu falava, eu jogo a vida pela pênalti e falava, nós não saímos vivos aqui. Se tanto você ruim, saímos vivos aqui. E quando terminou o jogo? 1-0 para o Ponte Preta. 1-0 para o Ponte Preta? E subiu a primeira divisão. As duas da primeira divisão. E o jogo mais complicado que o senhor desejou não ter apitado? Nós estamos falando do começo ainda no Brasil. Qual foi aquele jogo que você falou assim, nossa, esse jogo, pelo amor de Deus, por que eu fui aceitar apitar esse jogo? Aquele jogo que o senhor queria não ter entrado em campo. Não, eu nunca pensei, coisa difícil. Nunca teve essa mente, não? Não. Nem aqui, até Cruzeiro. Você enfrentava mesmo com cara e coragem? Não ligava isso. Eu tinha medo para essas coisas. É mesmo? E como é que era, por exemplo, o jogador vir, que sempre aconteceu, né? E sempre vai acontecer, o jogador vir encarar o juiz frente a frente. Tem que ter meio que uma postura, né?
por exemplo, general mesmo, falar. Quando eu vim aqui em Minas, e eu fui ver os jogos daqui, os mineiros deixavam de reclamar à vontade. Eu falei, eu não vou acontecer. Foi até bom você falar em Minas Gerais. Beleza, estávamos em São Paulo. E como é que foi a vinda do senhor para cá? O que trouxe para Minas Gerais, senhor para Minas Gerais? Eu fui convidado por empresa para ser representante comercial. Qual empresa que é? Uma empresa de Campinas, que é espanhola. Me convidou para ser representante aqui. Ah, então você saiu da Ford, então. Já havia saído, já. Então eu fui convidado como assistência técnica e vendedor. Ah, e vendedor. Aí veio para Minas Gerais. Minas Gerais, sim. E chegou aqui também, o senhor que foi atrás do envolvimento com o esporte ou alguém soube que o senhor estava aqui e convidou o senhor? O vice-presidente da federação falou assim, capitão de São Paulo, falou assim, se capitão aqui em Minas, eu falei, quero. Então, faz um teste para você. Compensava financeiramente? É? Era razoável o valor? Não como agora, não. Como é que é? Não igual agora, não. Então, mas era menos ou mais? Muito menos, proporção muito então menos. Era mais pelo prazer do que pelo financeiro? Também ajudava, todos ajudavam, né? Eu tenho o meu salário, mas muita coisa não podia comprar, né? Para, a princípio aqui, tinha que comprar apartamento com o quê? Para tu recolher aí. Mas, outro desafio. Em São Paulo, recebeu um convite para vir em Minas Gerais. O senhor quis encarar também? Não, e a família do senhor já estava aqui já? A São Paulo aconteceu o seguinte. Aqui depois do Ponte Preta e Campinas, eles colocaram um cheque dentro da minha súmula. E um bilhetinho que falava boa arbitragem e sorte de Ponte Preta. Nossa! E aí? Bom, eu vi um cheque lá de R$300 naquela época. É um valor considerável para a época? É muito. Diga R$1 milhão agora, R$1.000 agora. Então eu digo, bem, então eu não teria carro, não teria nada, esperava o ônibus à Praça Licé, em São Paulo, e havia um alto-falante para ajuda a criança defeituosa. E eu subi lá e entreguei o cheque lá. É mesmo? Olha, história interessante. Mas aqui, então, E a que fazia a campanha... Mas esse cheque o senhor ficou com ele, mas isso não influenciou o senhor no jogo não, né? Não. Tanto que o senhor doou. Ao contrário. É porque deu o placar ao contrário, né? Entendi. Ele queria que o Ponte Preta ganhara. E ganhou, né? Bom, então... E havia muito para a época? O senhor acha que havia muito tentativa de sim, em São Paulo, naquela época, sim. Em São Paulo, sim. Na época havia... Até hoje existe, né? Havia um deputado federal que era presidente da Federação Paulista, que era deputado, e ganhava o tempo que ele queria. E então sempre para para ganhar votos de deputado. E a Ponte Preta ganhava muito voto. E sim, somente dá pouco voto. Então eu queria que a Ponte Preta ganhasse. Eu fui comentando de Ponte Preta aí, então ela já era um time importante já, né? Ponte Preta é importante, sim. Porque até hoje ainda a gente vê que ela é forte lá em Campinas, Ponte Preta e o Guarani. Eram fortes? 2 times de São Paulo. Meio que lutava frente a frente com São Paulo, Corinthians. É mesmo frente a frente? Era bom, sim. Havia que época time bons era Ponte Preta e Ferroviária Araraquara. Quem você simpatizava lá em São Paulo? Qual time você tinha de simpatizar? A imprensa falava que era corintiano, não sei porquê, que era espanhol. É mesmo? Para que Corinthians tem muito time espanhol. Então, mas tinha? Negócio só para falar, ué. Não, Não? Não que tu simpatiza. Eu tem um jogo só do Corinthians e ia fazer amistoso. Para decidir. Corinthians hoje é o queridinho do Brasil, sabe, né? Corinthians hoje é considerado o queridinho do Brasil. Flamengo, Corinthians e Flamengo. Então, eu pedi um jogo era Bauru. Só um minutinho. Eu falei queridinho do Brasil no sentido porque a imprensa ajuda, porque meu queridinho do Brasil é o Galo. Eu sou atleticano. Sim, mano. Entendeu? Eu tô falando isso, pessoal. Então o pessoal ficou raiva que eu tô falando bem do Flamengo e do Corinthians. Quando eu chegou aqui em Belo Horizonte, falavam que eu era americano. Ah, é? Sabe por quê? E eu me hospedei no hotel que era de um diretor da América, que eu não sabia. Como é que é o diretor? Quando eu vim de São Paulo, passei pela... sei lá, a praça que era. A Paulo Soares. E eu vi que hotel bonito aqui. Então passei por lá, fui à rodoviária e me leva aquele hotel que está aqui na praça e me leva ao hotel. E era o diretor da América, não sabia nada. E ele me perguntou a divisão juvenil, Cruzeiro e América, campo do Cruzeiro. E o cara que saiu do hotel com a mala
cá falou, vai ser do meu time, é o dono do hotel. Ah. Eu falei, qual é o seu time? Ele é América. Porque você falou a questão do América, porque o América nessa época era mais. O Cruzeiro nessa época ele era o terceiro time de Minas, né? Os América principais time da elite. era o Atlético e o América. Depois o Cruzeiro passou, Sim, e hoje em dia é o segundo. Eu sou caso primeiro. Caso primeiro. Segundo não sei, não. Não, é por mim, eu tô zoando. Pois eu pitei aquele jogo lá e o time da América ganhou a campo Cruzeiro. E quando chegou o hotel, eu falei, parabéns, vocês do meu time. Eu falei, desconto do hotel. Aqui, mas só para não perder a linha aqui, a gente está no caminho para Minas Gerais. Quando você veio para Minas Gerais, a família do seu, a esposa do senhor já tinha vindo já? Não. Ainda só estava aí sozinho ainda, então? Ela ficou em São Paulo ainda. Não, mas então ela já estava no Brasil, né? Estava, sim. Depois, então, o senhor veio de mala para Minas Gerais depois, então? 7 meses estava aqui, minha esposa voltou para aqui. Entendi. Eu fiquei 7 meses sozinho aqui. Aí... Eu tenho hotel lá em São Paulo. Chegando em Minas Gerais, o primeiro jogo que o senhor pitou foi? Foi Patinga. Patinga, você lembra? Os de Minas e outro time da Coifora esse ano. Jogo difícil? Foi difícil. Expulsei os 2 anos terceiros. É mesmo? Você não tinha dó do cartão vermelho? Já tinha o cartão vermelho? Não, ainda não. Ainda não. Quando o Pitão Elétrico Cruzeiro aqui, ainda não havia vermelho. E o pessoal respeitava o juiz? É? Respeitava o juiz? Eu me fazia respeitar. Se eu fazia respeitar. E para isso fala que eu era juiz da linha dura. Competência da época. Juiz da linha dura. Porque eles passavam... Só voltando um pouquinho aí, Espanha, nessa época, antes de eu vir pra cá, lá era ditadura, não era? Do Franco, né? Ou Sim. não? Não. Não. Já não. Eu ia acabar. Pelo ano aqui, eu tô lembrando aqui, não, né? Não, era mais ditadura. Não, mas era ditadura nessa época, não é? A ditadura era o... Ditadura não. Era monarquia. É monarquia. Monarquia, É eu tô só tentando encaixar, porque eu gosto de saber situar no tempo para fazer as perguntas meio ligando com a história. É igual a Catalunha com o resto da Espanha. Imagina que São Paulo quer ser independente do Brasil. Sim. Você imagina, São Paulo independente do Brasil. Na base A comparação do senhor foi perfeita mesmo, porque a parte mais economicamente forte, né, do Brasil industrial. E querendo sair. Realmente, comparação interessante. Você imagina São Paulo sair do Brasil. Então a Catalunha sair da Espanha, que era a região mais importante. Nós vamos continuar no Brasil, mas daqui a pouco não falo sobre a Catalunha ainda. Esse primeiro bloco não foi no Brasil. Mas aqui, chegando em Minas Gerais, o senhor pitou esse jogo, né? E tem um jogo também que é muito controverso, que ficou para a história, né? Inclusive, o primeiro clássico no Mineirão foi o senhor que pitou. Né? Como é que foi isso? Como é que foi essa sensação de... como que foi o convite para apitar o primeiro... Aquela época... Apesar que nessa época não tinha essa questão de grande clássico, não tinha? Sim. Tinha já? Aquela época tinha muita concorrência entre um time e outro. E a escolha dos juízes foi, se indicação de meu. E digo, vamos indicar ao americano. Entendi. Atlético falou, como você já tinha meio que, entre as fama de ser americano, então vamos pegar o senhor Rolando. Porque ela fazia costume de apitar na América, fazia costume de apitar. Entendi. Então tinha a fama de... Então como é que foi o convite, então? O convite. Qual foi o dia que o senhor ouviu o convite? Porque, na verdade, não foi o jogo inaugural, né? Não, já teve outros jogos. Internacional. Esse que Chamado Marca o senhor apitou foi o primeiro clássico, Clássico né? Mineiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro. E como que foi o dia que o senhor recebeu o convite? Foi tranquilo? Naquela época eu não sei muito a importância do jogo. Para mim era um jogo normal. Que bom, isso foi ótimo, né? Era um jogo normal. Não tinha tanta pressa. A imprensa que fazia muita propaganda. Para mim era um jogo normal. Como foi entrevistado, falou, você está preocupado por quê? Que tem esse jogo. E eu não sabia muito a importância desse jogo. Deu o quê? Uns 40 e poucos mil, né? Tava mais... Ao campo, mais de 90 mil pessoas. Já tava lotado, então? Tá, mais de 90 mil pessoas. Porque eu li algumas coisinhas assim. Mais de 90 mil pessoas. E como é que foi a pressão em campo? Pelo seguinte, o Cruzeiro tem muito mais time que o Galo. Nessa época tinha? Tem Tostão, Disseu Lopes, Piazza e a Leda só tinha Rinaldo e acabou. E tudo isso era isso. Então era muito superior. E o Cruzeiro jogava por empate. Por empate antecipado a rodada era campeão, o Cruzeiro. Empatando só uma rodada antes de acabar,
e era campeão. E aos 32 minutos, mais ou menos, né? Faltava 11 para terminar. 1-0 pro Cruzeiro, o senhor deu um pênalti. Pênalti. E aí? Inclusive, tem uma polêmica em cima desse lance, mas como não havia muitas imagens e tal, a foto que tem é dos jogadores caídos dentro da área. Mas a teoria que tem, parte da imprensa, dos atleticanos, é que o jogador teve a falta fora da área e caiu dentro da área. Como é que o senhor... Não, houve 2 lances seguidos. Um fora, e eu mandei tocar. E outro lance adentro. Ele pensa atleticana, passou cada um de fora. Dentro não mostrou, não. Era Tocolomi, que era uma editora da televisão que tinha, Tocolomi. Ele falou que foi dentro. E a cara que me confirmou, sem nenhuma dúvida, era Décio Teixeira. Eu penso... Décio Teixeira, um beco da... Falei, João, foi de cima da linha. Essa linha é pênalti. Isso é muito ignorante. Mas beleza, aí foi o pênalti, você apontou e já foi para a linha do pênalti. Sim. E o pessoal já começou a invadir. O goleiro, um tal goleiro Luís Pérez, que era moça de propaganda da Guanabara do Cal, pegou a bola e jogou as costas. Então é esse que foi. E falou: ninguém mexe com ele, foi gracinha, pô, sei. E depois veio o capitão do time, então Luís Bueno, que é um cada 1,90 m, falou: você tem peito, Luís Pepe, que nada mais. Você tem peito, expulsar eu. Você tem expulsar. E aí foi indo. Então, mas teve um momento de agressão, não é? Alguém chutou. Não? Não, bem sempre ninguém encostou. Então não teve momento de o senhor chamou a. Não, porque eu li algumas coisas que falaram que. Eu li algumas coisas que falaram que chegou a agredir o senhor. Não, ninguém não. Então chegou a agredir o senhor, não, né? Não, cabine o treinador. Só de palavras, lógico. Com certeza alguém xingou, palavrão e tal. Queria bater no treinador. Queria bater. Entendi. Mas aí a polícia foi e não deixou. Eu falei, mas como é que começou distribuir cartão? Não existia cartão. Como é que o senhor começou a expulsão? Eu xingava. Está satisfeito, ladrão? Eu vou pegar você da rua. E assim foi indo. Se sobraram 2, expulsei 9. Expulsei o presidente da Atlético, que era Coronel. Coronel Pires era presidente da Atlético. E expulsei também. Entrou no campo assim. Mas então, aí não começou o bololô, começou a empurra para você não perder o domínio do jogo, já começou a expulsar. Eu comecei a contar meu campo. A polícia falou, vamos ao vestuário. Mas na hora você não pensou, comecei a expulsar o pessoal, vai acabar o jogo? Não, né? Não. Foi necessário fazer isso. Claro. Já o Cruzeiro queria ajudar a realizar. Falei, não, acabou o jogo, todo mundo no vestuário. Já o Cruzeiro. E fica sozinho no policial lá. E a torcida queria... E a torcida? Quem tem invadido, né? Havia um diretor da Atlético, Marcelo Gusela, tem um chapéu de pai e fala, torcida por lá. Eu falei, mesmo? Chegou a chamar? Sim, ameaçando lá, sendo roubados. Eu digo, pô, sai aqui, sai de pedaços. Essa a torcida se gritava, mas não... A torcida se comportou, ninguém entrou no campo para lá. Então nem foi, como é que fala, nem teve pênalti, né? Então acabou o jogo antes de não se tirar a pênalti, acabou. Mas. E o Cruzeiro foi campeão antecipado, na verdade, agora empate. Eu estava ganhando 1-0. Porque ia inventar. Se empatar o Cruzeiro campeão 1-0, ia inventar um pênalti. Para quê? Entendi. Não, porque tem essa polêmica, mas também eu acho que a polêmica também é muito pelo fato de ser o primeiro jogo, né? Dentro do primeiro clássico. É a única partida Mineirão em tantos anos que não acabou. Era a única, todos os anos aqui, é a única partida que não acabou. Mas é a partida que meio que ficou carimbado na carreira do senhor como árbitro, você acha? Toda vez que o senhor bate um papo com... Influenciou, claro. Influenciou, caiu muito bem. E a imprensa fala que era o melhor juiz de Minas. É mesmo? Foi a melhor juiz revelação e a melhor juiz de Minas, o ano que eu participei aqui. E o pós-jogo, como é que foi? O senhor foi pro vestiário, né? Depois do vestiário, como é que foi? Conseguiu ir embora tranquilamente? Sem carro rude, porque estava estressado. Mas conseguiu ir embora tranquilo, sem ninguém ameaçar, nada não, né? Demorou muito a sair para... Não passou nada. Depois do jogo, dias depois, para a rua, passava o lugar. O senhor ia, por exemplo, imagino que o senhor que gostava de rodar na capital, andar pela rua. Inclusive eu tinha... O correio tinha uma caixa postal, o correio. E havia uma música de carnaval que estava instalando as festas de carnaval. Ela
Quando ela passou, não tem que mudar seu som. Eu falei, o que está falando? Era o microfone. É mesmo? Lá fora, assim, na casa seu assim? Ah, não, a meia da rua Afonso Pena. Ah, ó. Estava instalando aqueles lambradas. Aham. E daí foi o correio e falou, quando ela passou, eu bateu aqui. E dizia a música, quando a pessoa tem que mudar seu som. Ó. Quando a pessoa tem que mudar seu som. Ó. Da pra cima, tem que mudar seu som. Mudar seu som. Ah, sim, aham, aham. Mas você chegou a passar, devido a esse jogo, que foi polêmico, até Sim. hoje ainda gera comentários Já e controvérsias, prejudicou o senhor chegou a muito. ter algum desconforto? Por exemplo, depois de um tempo, alguém xingar o senhor na rua, lembrar do senhor? Muito raro. Mas chegou? Sempre alguém que falava alguma coisa. Mas chegou a acontecer isso com o senhor? Sim, se um cara é gato. Por quê? Gato. Ah, entendi. É mesmo? Sempre O que mais? alguém falava alguma coisa. Palavrão, né? Passava vendo um bar que dá a torcida. E também, Zoava, senhor? Não, porque eu falo, sabe por quê? Hoje, se isso acontecesse hoje, devido a essa agressividade hoje que tem no campo, da Aquela época torcida, não havia, sabe? hoje talvez ia ser perigoso Muito com o ato de perigoso. andar pela rua. Como Depois de um jogo saía, e desse. como saía do campo. Uhum. Não Não, aconteceu então- nada. Houve uma torcida que era babá, mas comigo não aconteceu nada. Ah, que bom, hein? Que bom. Então, beleza, pessoal. Nós vamos terminar esse bloco aqui. Muito bom, bacana. Daqui a pouco a gente volta.